Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Eu sou Olivia Gurgel, estagiária na Seara do nosso Mestre Jesus, onde aprendo trabalhando na Casa Espírita Fraternidade Espírita Missionários da Luz, que fica em Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco. E é mais uma vez que eu venho aqui conversar com vocês com muita alegria. Mais uma vez eu recebo esse convite dessa linda casa, a União Espírita Maria de Nazaré, e numa data muito especial. Minhas irmãs e meus irmãos, essa linda casa está comemorando 97 anos de vida. E é um prazer imenso estar aqui participando desse momento, dessa festa tão especial. E eu quero muito agradecer a essa casa, na irmã Cleide, por esse convite, mais esse convite, né? E por vocês estarem sempre me abraçando carinhosamente, me convidando constantemente ao trabalho, e especialmente para comemorar essa festa de aniversário. E eu trago aqui para a gente conversar nessa noite de hoje um tema assim importante para nós que estamos aqui nesse planeta ainda de provas e expiações, e é um sentimento que nos impulsiona a seguir em frente. Força, coragem e fé. A arte de seguir em frente. Esse é o nosso tema de hoje. Especificamente, a fé, que é o sentimento que nos dá a força e a coragem para que nós sigamos em frente. Mas antes da gente começar essa nossa conversa, eu quero convidar todos vocês para que juntos com essa casa espírita linda, para a gente fazer a nossa prece, para a gente conversar um pouquinho com Deus. Vamos pedir ao nosso Pai, Pai de amor, de justiça e de bondade. Te pedimos que nos auxilie, que nos ampare nessa noite de hoje, para que juntos possamos aprender mais um pouquinho esse evangelho maravilhoso, esse evangelho divino, que é o evangelho do nosso Mestre Jesus. Que possamos nos inspirar através da espiritualidade amiga, através do teu amor, através do amor do nosso Mestre Jesus, para que possamos ter força, ter coragem e ter fé, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, vejam que lindo. O Grupo Espírita Maria de Nazaré está fazendo 97 anos. São 97 anos de amor, de trabalho na grande obra do bem, que é o Evangelho do Cristo, e da divulgação dessa nossa doutrina maravilhosa e consoladora, que é a doutrina espírita. E se a gente parar para pensar, né, o que faz, se a gente parar para pensar, o que fazemos, né, cada um de nós e as instituições espíritas que são construídas e mantidas por homens, né, por nós, seres humanos, aqui nesse plano material, a gente verifica que para nos mantermos de pé, né, firmes e fortes, para que essas instituições, estas casas se mantenham de pé, firmes e fortes, seguindo em frente incansavelmente, mesmo diante das várias dificuldades que se apresentam aqui, né, nessa jornada no planeta Terra, como essa nossa grande casa, né, a União Espírita Maria de Nazaré.
a gente percebe que esse trabalho no grande campo da vida cristã é um trabalho corajoso, né? É um trabalho edificante, mas que requer muita dedicação, muita coragem para que a gente possa seguir trabalhando corajosamente pelo bem, em nome de Deus e do nosso mestre amado Jesus, divulgando a doutrina espírita, que é essa nossa doutrina maravilhosa, consoladora, que nos ensina a conhecer, a sentir, a vivenciar dentro de nós mesmos e a praticar o evangelho de amor. E essa doutrina, ela nos facilita a compreensão lúcida do evangelho do Cristo. E a gente, toda essa dedicação, todo esse trabalho dessas grandes e maravilhosas casas da nossa federação, filiadas à nossa Federação Espírita Pernambucana, brasileira, e todos nós, pequeninos estagiários ali, nesse trabalho de formiguinha, né, do Evangelho do Cristo, toda essa dedicação se dá motivada pelo sentimento maior de cada coração que trabalha nessa seara. Então, cada trabalhador que está se dedicando nessa seara do cristianismo, essa motivação se dá pela fé. Esse sentimento que nos motiva é a fé. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse nosso tema da noite de hoje, e falando sobre esse tema, é bom trazer aqui o sentido, o significado da palavra fé. Esse sentimento, né, a fé, esse sentimento que impulsiona o homem a conquistar ou atingir o objetivo pelo qual ele acredita ou deseja. Então, esse sentimento é um sentimento forte, aquele sentimento que realmente motiva, né, o ser humano, nós, a conquistar ou atingir o objetivo pelo qual acreditamos ou desejamos, né? Porque através da fé nós temos força, nós temos coragem, nós temos perseverança, nós temos paciência, porque temos a certeza absoluta que ao final o objetivo desejado será atingido. Então, entendendo melhor esse significado da palavra fé, eu trouxe aqui uma concepção que vem do latim, fides, ou fidem, né? Dependendo, eu peguei alguns dicionários, tinham essas três nomenclaturas. Mas esse significado do latim quer dizer acreditar veementemente em algo, sem dúvida alguma. E esse algo a pessoa passa a ter como verdade, é sua verdade, é uma verdade absoluta. Mas ele acredita nessa verdade sem ter provas, né? Ou critérios de verificação. Tudo na ciência, quando se cria uma hipótese, vai se investigar, vão ser observados critérios de verificação para saber se aquele fato científico é verdadeiro ou não. Aqui não, na fé, pela denominação que vem do latim, é essa certeza absoluta, sem prova ou critério de avaliação, de verificação, apenas pela absoluta confiança que deposita neste algo, né, que se deseja ou que se quer atingir, seja uma ideia, um desejo, um objetivo, uma pessoa, um objeto ou um fato futuro. Tudo isso a pessoa tem certeza absoluta sem prova, né? E nada acontece que coloque isso em dúvida. Ele vai seguir aquele objetivo, vai em frente até atingir aquele objetivo. Então, mais o significado da palavra fé, ela
pode assumir várias interpretações, né? A depender do contexto em que ela é colocada. Mas pensando nesse processo de que a fé é a certeza absoluta de algo, né? Que a gente vai conseguir, que a gente vai atingir, que a gente vai realizar, mesmo que a gente não tenha provas quanto a isso, né? Essa certeza absoluta em que nada coloca em dúvida, a gente trazendo, pensando nisso e trazendo para os nossos dias, né? Para as nossas vivências, né? A gente, na maioria das vezes, coloca essa fé de modo equivocado. A gente deposita a nossa fé, essa certeza absoluta, em situações que nos dificultam a jornada, principalmente quando colocamos essa fé nas paixões, nos desejos materiais, na conquista unicamente das coisas materiais. E as religiões trazem o conceito de fé na crença a Deus, mas trazendo a fé através da crença em dogmas particulares. E é aqui, meus irmãos, que a gente deve ter bastante cuidado, porque, como nos diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 6, todas as religiões têm seus dogmas. E sob estes aspectos, esses dogmas, a fé pode ser cega ou raciocinada. E é aqui que o Espiritismo nos traz um novo sentido, um novo conceito de fé, que continua sendo aquela crença inabalável que a gente viu logo lá no começo, que com a denominação que vem do latim, mas agora ela tem como base a razão, ou seja, ela pode ser sim comprovada. E a gente já se distancia da fé cega, que é aquela fé que é imposta, que é obrigatória, que algumas religiões impõem como sendo a sua verdade única. E essa fé é que leva ao fanatismo, a fé cega, né? E que já causou várias guerras e muitos sofrimentos, muitas mortes. Essa fé, ela é apoiada no erro, no equívoco, e é facilmente desmentida quando confrontada com as evidências e com a razão. Então, assim, os espíritos, com a permissão e a supervisão do nosso Mestre Jesus, nos dizem que a fé verdadeira é sim a crença inabalável em Deus e em suas leis. Mas essa crença inabalável, ela agora tem por base a lógica e a razão. É a fé raciocinada. E o Espiritismo, através de seus três aspectos, ciência, filosofia e religião, nos traz a verdade absoluta das leis de Deus, do Evangelho do Cristo e de seus ensinamentos sobre a vida futura. Allan Kardec, sim, mas só falando aqui sobre essa fé da verdade absoluta, essa verdade absoluta ela é comprovada pela ciência, né? O Espiritismo traz esse aspecto científico que nos comprova a existência do mundo espiritual, da vida futura, né? Das nossas diversas vidas, da reencarnação. Mas essa fé, por mais que nós já tenhamos esse conhecimento, ainda assim o Espiritismo nos diz que ela não pode ser imposta, que o livre-arbítrio deve ser respeitado sempre e que cada um tem seu tempo de aprendizado, mas que todos nós um dia estaremos vivenciando sobre essa bandeira maravilhosa da vida infinita, da vida eterna, que
que nós, nesse espírito imortal que nós somos. E Allan Kardec nos diz, nesse mesmo capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, só que agora no item 7, que a fé raciocinada é a que se apoia nos fatos e na lógica. Ela é clara e não deixa nenhuma dúvida. Acredita-se porque tem a certeza. E só se tem certeza quando eu busco o conhecimento, quando eu busco aprender e quando eu corro atrás desse conhecimento, desse aprendizado, eu começo a compreender o que eu estudei, o que eu aprendi. Então, quando aprendemos e compreendemos, podemos encarar face a face e em todas as épocas das nossas vidas as dificuldades que vão surgindo no nosso caminho. Leon Denis, no livro Depois da Morte, na quinta parte, capítulo 44, que está intitulado Fé, Esperanças e Consolações, nos diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, peraí, só um minutinho. Ele nos diz o seguinte: a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita potestade. Potestade. Potestade quer dizer força e potência, ou potência, né? Aí ele continua, é a certeza de estarmos no caminho que vai ter a verdade. A fé cega é como o farol cujo vermelho clarão não pode traspassar o nevoeiro. A fé esclarecida é o foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Vejam que lindo, né? Leon Denis e Allan Kardec nos falando sobre a fé raciocinada, que é essa grande luz, esse grande foco elétrico que ilumina a nossa estrada a percorrer. Então, a fé raciocinada nos faz seguir em frente. E é uma das nossas grandes aquisições, essa fé raciocinada, porque é quando entendemos de verdade os ensinamentos de Jesus sobre a vida futura, sobre essa nossa imortalidade. E que esta vida futura é a meta que todos nós estamos destinados. Jesus nos diz que é na vida futura que seremos verdadeiramente felizes. Né? E os espíritos, eles vêm nos facilitar esse entendimento, nos dizendo que chegaremos nessa vida futura feliz impreterivelmente, pois todas as criaturas de Deus progridem. E que através de encarnação e encarnação vamos evoluindo e galgando, né? E subindo um degrauzinho a mais nessa nossa ascensão espiritual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é entendendo a vida futura e também, né, que nós reencarnamos em nossas vidas passadas, que vamos entendendo as grandes diferenças, essas grandes injustiças que a gente verifica no mundo. Né? E a gente vai percebendo essas diferenças em que todos nós nos vivenciamos aqui na Terra, nesse nosso planeta Terra. Como, por exemplo, porque uma pequena parte, bem pequena parte da humanidade é muito rica e uma outra grande parte é muito pobre. Por que as crianças desencarnam? Por que, às vezes, a gente achando que a lei natural é que os pais morram depois, mas aí os filhos vão primeiro? Né? Então, todas essas diferenças, todas essas questões,
elas nos são explicadas pelas reencarnações e pela vida futura. Tem outras explicações que a gente vai falar aqui no decorrer, mas que, se eu for entrar nesses porquês, a gente vai passar muito mais tempo aqui do que o tempo previsto. Então, meus irmãos, a gente entendendo a vida futura, né, a gente percebendo que por tudo isso a fé deve ser raciocinada, para que quando a gente estiver frente a frente com estas dificuldades, com estas diferenças, nós vamos continuar firmes e fortes, corajosamente perseverantes, né? Nessa grande e maravilhosa arte, porque assim, é um processo difícil de seguir em frente nesse nosso planeta de expiação e provas, mas através da fé raciocinada a gente encontra essa força, essa coragem de seguir em frente. E aqui, meus irmãos, vale um lembrete, tá? Que é a gente falar sobre as reencarnações, sobre essas provas e expiações, essas diferenças, é porque a gente ainda vive num mundo de provas e expiações. Portanto, estas dores, estas diferenças, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, estas diferenças, elas vão continuar existindo enquanto o nosso planeta for de prova e expiação. E a fé, né, essa fé raciocinada, essa fé absoluta, inabalável, ela não nos exime destes processos de provas e expiações, porque estes processos são necessários para o nosso aprendizado, para o nosso adiantamento. A fé, ela nos dá o significado de tudo que vivemos. Ela nos dá a coragem de seguir em frente, ela nos motiva, ela nos dá força, porque sabemos, né, através do aprendizado, do conhecimento, a gente passa a entender que estamos aqui de passagem, que aqui é um curto período de tempo da nossa imortalidade, e que o que a gente vive aqui, né, são consequências dos nossos atos, são reparações dos nossos equívocos e provas para que a gente possa crescer, amadurecer, né? E à medida que vamos amadurecendo, vamos melhorando também as nossas próximas etapas evolutivas. A gente vai vivenciando momentos menos doloridos à medida que vamos aprendendo. Então, se muitas vezes nós mesmos nos perguntamos, né, ou se ouvimos alguém, a gente se lamenta tanto, ouve alguém se lamentar, por que que mesmo tendo fé as coisas ruins acontecem comigo, né? A gente vira e mexe e faz, poxa, eu tenho tanta fé, eu faço trabalho tanto, vou para o centro, dou palestra, divulgo o amor, divulgo o evangelho, divulgo o espiritismo, acredito tanto, mas ainda as coisas difíceis me acontecem. Né? Então, por que, né, a gente tendo fé, mesmo tendo fé, as coisas ruins acontecem? E é aqui que a gente deve se lembrar que a fé raciocinada vai nos fazer entender justamente isso, que ter fé não é ter a absolvição absoluta, né? É ser absolvido ou ser eximido dessas dores, desses sofrimentos, dessas aflições. Ter fé é perseverar e acreditar. É ter fé de que ter fé é esse sentimento legítimo que nos impulsiona a atravessar estas aflições, estes obstáculos, né? Ter fé é continuar seguindo em frente, mesmo diante das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, pois já sabemos que Deus é Deus de amor e que a vida futura nos reserva os júbilos de quem já vivencia o seu amor plenamente. Porque aqui nós ainda estamos colhendo os frutos do que plantamos. E a gente, meus irmãos, temos que ser muito honestos conosco mesmo, né? A gente não tem plantado, a gente está se melhorando cada vez mais, mas até um bom tempo atrás a gente não vinha plantando boas sementes. Então, minhas irmãs e meus irmãos, devemos lembrar
que estes obstáculos, na maioria das vezes, foram levantados, eu digo na grande maioria ou quase tudo, né, foram levantados por nós mesmos. E as dores e os sofrimentos são consequências dos nossos atos e sentimentos de vidas passadas e muitas vezes dessa nossa própria vida atual. Mas, então, a gente vivencia processos de expiação, que são as consequências dos nossos atos, e de provas que muitas vezes nós pedimos ao desencarnar, que são dificuldades que a gente pede dentro do nosso ponto de vista, né, encarnatório, que estas provas nos sejam colocadas para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente avance. Então, são expiações e provas necessárias, porque, como, né, a gente já sabe, Deus é Pai de amor, de bondade, de justiça, e Ele nos permite passar por isso, porque Ele sim tem fé legítima em nós, sabendo que nós vamos superar todas essas dificuldades, aprender, crescer e viver nos mundos, numa vida futura, na vida futura em mundos puros, em mundos felizes, né? E Jesus, quando ele veio nos dizer, olha, a gente não morre, né? Nós somos imortais, né? O que morre são os nossos diversos corpos físicos, né? Que temos nessas diversas vidas que vivenciamos aqui neste plano, que a cada momento em que a gente vivencia, né, estas diversas vidas, a gente vai aprendendo, né? Este corpo físico, ele é um instrumento que Deus nos empresta, nos oferece, para que a gente, nos permitindo a vivenciar novas experiências, né? E a cada vida, a cada reencarnação, vamos nos aprimorando moralmente, e hoje já não somos tão infelizes como ontem, né? A gente às vezes fica aí nesse saudosismo, mas se a gente, porque antes era melhor do que hoje, mas se a gente for parar para pensar, se a gente fizer uma boa análise na nossa história como humanidade, hoje nós vivemos momentos muito menos infelizes que anteriormente, mesmo diante dessa pandemia. Porque essa pandemia nem foi a maior pandemia que nós vivenciamos. Tivemos grandes outras pandemias, a varíola, a gripe espanhola, a peste negra. Então, assim, a gente, e naquela época teve essas pandemias que chegaram a durar 10 anos, porque não se tinha tecnologia, porque não se tinha noção de saneamento básico. Então, se a gente for parar para pensar, hoje a gente vivencia momentos muito melhores que antes, né? E a gente também tem que lembrar que esse sofrimento que a gente vem vivenciando, não foi Deus que nos impôs. Fomos nós mesmos não sabendo utilizar o nosso dom de liberdade, que é o nosso livre-arbítrio. Deus nos criou simples e ignorantes, mas Ele nos fez livres, nos permitindo o livre-arbítrio. E são através dessa liberdade que por muitas vezes, por muito tempo, nos enganamos a respeito dela, nos enganamos a respeito do que é ter liberdade e nos desviamos da lei de amor. E aí está todas as causas de nossas aflições, dores e decepções. Tem uma história contada por Emmanuel no livro Caminho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamada Agasalho. Eu vou trazer aqui para a gente. Ela é bem pequenininha, mas ela é bem legal, que ela fala tudo sobre isso que a gente está falando. E diz o seguinte, esse está no livro, o título do texto é Agasalho, está no livro Caminho, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E essa história nos conta o seguinte, né? Um aprendiz... Espera aí que agora eu fiz besteira, acabei fechando o texto aqui, só um minutinho. Vamos lá, sobe texto. Bom, não quer subir.
Um aprendiz diz o seguinte, agora eu fechei, foi tudo. Um aprendiz diz o seguinte, ele buscou o orientador e, muito agoniado, clamou, amigo querido, por que a contradição... Agora eu consegui, gente, mudar o texto. Por que a contradição por que essa contradição em que me vejo? Eu vivia tranquilo quando adquiri a fé. Ele vivia tranquilo, de repente adquiriu a fé. Depois de instalar a fé no meu coração, o sofrimento apareceu em minha vida, né? Se acumulei tanta confiança na divina providência, qual a razão pela qual tantas tribulações me acompanham? Momentos surgem nos quais me sinto em doloroso desespero. Que tamanho contrassenso? Aí o orientador, né, carinhosamente, responde sem hesitar: filho, não te revoltes. A lei do Senhor é justiça e misericórdia. O Pai todo sábio não podia livrar-te da provação, mas não pode negar que a infinita bondade te amparou com apoio oportuno, a fim de que atravesses as tempestades de hoje com o agasalho preciso. E, minha gente, esse agasalho é a fé raciocinada. O que o rapazinho aqui está dizendo é que ele disse assim, enquanto eu não tinha o conhecimento, né, essas dores não me afligiam tanto. Agora que eu tenho esse conhecimento, por que que elas me afligem tanto, né? E aí ele diz, o orientador diz, é porque para ele ter fé era agora eu tenho fé, então eu não preciso mais ter dor, não preciso mais sofrer. E ele diz, e o orientador fala, não, calma. O Pai Todo-Poderoso não pode te livrar-te da provação, faz parte do teu adiantamento. Mas a gente não pode negar que a gente está sempre acompanhado, sempre bem cuidado, sempre amparado, né, com o apoio oportuno. E o maior deles é essa fé que a gente constrói, essa fé raciocinada. O agasalho da fé nos faz seguir em frente. Porque a fé nos dá a certeza absoluta de que tudo vai passar. Porque a fé nos dá o conhecimento de que nosso Pai é de amor e de bondade, e que todo sofrimento é educação e remédio para o nosso crescimento e nossa saúde espiritual. À medida que vamos aprendendo e que vamos ultrapassando os obstáculos e seguindo em frente, a gente fica cada vez mais pertinho da felicidade que todos nós estamos destinados. E a fé, ela nos faz resistentes, resilientes, resignados, firmes, perseverantes, pacientes e corajosos, nos impulsionando a continuar nossa linda jornada de crescimento em direção a Deus. Jesus nos disse: a fé transporta montanhas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que eu já falei aqui, que está intitulado justamente A Fé Transporta Montanhas, Allan Kardec usa essa perícope, né, de Jesus, essa passagem, que Jesus diz o seguinte, né, Mateus, está em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. E Mateus nos conta que quando Jesus se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água.
Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada. Aqui depravada tem uma outra conotação da tradução antiga, tá? Que era raça incrédula e que não praticava o amor, né? Até quando vós sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, que a gente sabe que são espíritos, também é a tradução que fala em demônio, mas são espíritos ainda, né, no sofrimento, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: é por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Vejam aqui o que Jesus está dizendo aos discípulos, que eles tinham o poder de curar também, que eles tinham o poder de afastar os espíritos ainda no mal. E que esse poder, ele vem da fé, né? O poder que vem da fé. E ele diz, ele compara essa fé ao grão de mostarda. Ele diz: se você tivesse a fé como um grão de mostarda. Gente, o grão de mostarda é uma sementinha tão pequenininha, mas que quando ela cresce é uma árvore tão linda, tão grande, tão frondosa, né? E é isso que ele diz, que essa fé, ela ali mesmo pequenininha, ela vai crescer. E mesmo que pequenininha, ela é capaz de muita coisa. Imagina quando ela cresce, quando ela se torna essa árvore frondosa, né? Cheia de frutos. E aí Jesus aproveita o momento da cura do rapaz obsediado, né? Para mostrar o poder da fé e que todos nós somos capazes de fazer o que ele fazia, né? Basta a gente ter fé. E Allan Kardec, ainda nesse capítulo 19, né, ele diz, falando sobre essa passagem da fé que transporta montanhas, ele diz que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que nos fazem vencer os obstáculos e seguir adiante. Leon Denis, num livro intitulado Depois da Morte, no capítulo 44, esse capítulo 44 é intitulado, vou lá de que eu consegui ajeitar, é intitulado Fé, Esperanças e Consolações. Ele nos diz o seguinte: ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida. Ou seja, ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, né? Antes de eu ter fé, eu duvidei. Eu fui buscar atrás para entender, né? Sem ter padecido das angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé é tão profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Tudo que a gente vem falando aqui. Foi neste sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem ser consideradas, né, as montanhas, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no caminho. Ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos,
e o interesse material. E mais adiante, nesse mesmo texto, né, ele continua falando: a fé é mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. Vejam, a fé é mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. Meus irmãos e minhas irmãs, diante disso tudo que conversamos hoje, tenhamos fé. Veja também o que Leon Denis nos diz ainda nesse mesmo texto. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo. Do mesmo modo que nas tribulações, veja, o homem profundamente firme e convicto, ou seja, aquele que tem fé, que está firme e está convicto, ele é imperturbável diante do perigo. Do mesmo modo que diante das tribulações. Ele é superior às lisonjas, às seduções, às ameaças, ao bramir das paixões. Ele ouve uma voz ressoar nas profundezas de sua consciência. E eu digo mais, do nosso coração, instigando a luta, encorajando nos momentos perigosos, nas dificuldades da vida, nos momentos das nossas provações. Então, diante disso tudo que a gente conversou hoje, meus irmãos, minhas irmãs queridas, tenhamos fé, esse nobre sentimento dos grandes feitos que nos impulsiona, que nos fortifica, que nos encoraja a seguir em frente, atravessando todas as dificuldades, com a certeza de que não estamos sós, com a certeza de que Deus cuida de nós, que Deus é nosso Pai, soberanamente justo e bom. Jesus veio nos dizer isso, Jesus veio dizer que Deus é Pai de amor, Ele é nosso Pai, Pai que nos ama. Então, com a fé também, meus irmãos, sigamos sempre em frente, com a certeza de que o nosso Mestre amado Jesus cuida de nós desde o início da criação do nosso planeta, desde o início da nossa criação. Com a certeza também, meus irmãos, de que nossos amigos espirituais, nossos guias protetores, a espiritualidade de luz, os anjos de Deus, eles também cuidam de nós. E diante da nossa fé, pedimos a Ti, nosso Pai, de amor, de justiça e de bondade, que tenhamos força, coragem, perseverança para seguirmos a nossa jornada, às vezes tão árida. Aridez essa causada por nossa própria dureza de coração. E te pedimos inspiração e força para que possamos domar nossos impulsos de revolta, de impaciência, de cólera, diante das dificuldades, das angústias, das contrariedades. Pois hoje, Pai, sabemos que elas são necessárias ao nosso crescimento e temos certeza absoluta que já já estaremos vivendo nos mundos mais puros e felizes. E te pedimos, Pai, que nos acolha nesse dia de hoje, nos acolha hoje e sempre, nos inspirando nessa jornada, nos inspirando nessa construção da fé em nós, que, como diz Emmanuel, é uma construção no nosso coração,
é uma construção diária, mas que sempre tenhamos a fé, Pai, esse sentimento que nos impulsiona, que nos dá coragem de seguir em frente. Obrigada, Mestre amado Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga. Abençoa todos nós infinitamente, com muita luz, com muita paz e com muito amor, hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa palestra depois. Fiquem com Deus. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. Obrigada, essa casa maravilhosa. Feliz aniversário e que venham mais milhões de anos aí nesse trabalho maravilhoso de divulgação do Evangelho, de divulgação da doutrina espírita. Muita paz, muita luz e muito amor.